Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João, capitão amador. Nós somos aqui do canal Elite Náutica e hoje nós iremos falar, pessoal, um assunto muito importante do PNA, tá? Chamado camada limite. Eu vou procurar ser o mais simples, claro e objetivo com vocês aí, beleza? Só peço que deixem um like e compartilhem esse vídeo. Bom, vamos lá. Pessoal, camada limite. Dois conceitos importantes aí, tá? A camada limite, ela divide em duas partes. A primeira é chamada camada limite laminar e a outra chamada camada limite turbulenta. O que diferencia uma da outra? A laminar, ela tem ausência de instabilidade e já a turbulenta, como o próprio nome diz, né, turbulenta, ela já tem instabilidade, beleza? A camada limite também, só para relembrar, ela pode ser chamada de Bauder-Lauer, tá? Beleza? BL, Bauder-Lauer. Bom, vamos lá, avançar. Os níveis de energia da camada limite, tá? Então, na camada limite laminar, o que nós temos? Nós temos uma menor espessura, o escoamento ocorre paralelamente, tá? Eu coloquei tudo em amarelo ali, ó, paralelamente e próximo ao bordo de ataque. E ela tem menos energia, tá? Então, fixo daí, ela tem menos energia. Já a camada turbulenta, ela é mais espessa, ela tem uma direção desorganizada, ela é próximo ao bordo de fuga. Espera aí que vem uma propaganda aqui. Porcaria, viu? Beleza, desculpa aí, pessoal. Ela é próxima ao bordo de fuga e ela tem mais energia, beleza? Bom, qual outra informação importante também? O gradiente de velocidade, até coloquei aqui, ó, é muito forte próximo ao corpo. Ou seja, na camada laminar, na camada laminar ali, o gradiente de velocidade é muito forte, a velocidade ali é muito alta, beleza? Quando afasta, né, afastando-se dos limites da superfície desse corpo, a variação de velocidade vai ficando mais fraca. Então imaginem lá a ponta do navio, a proa do navio, ali a velocidade é mais forte, o escoamento ali vai sendo forte, e quando ele vai se afastando, a velocidade de escoamento dentro da camada limite vai se aproximando vagarosamente da velocidade do escoamento não perturbado, ou seja, da velocidade normal do oceano ali, ou né, do rio que ele estiver navegando, enfim, do canal, beleza? Então memorize isso daí, o gradiente de velocidade é mais forte próximo ao corpo, vai ficando mais fraco conforme vai afastando e ele vai se aproximando vagarosamente, tá? Vai diminuindo, vai se tornando normal, tá? Igual a velocidade normal aí do meio que ele se encontra. Bom, vamos lá. Tipos de resistência. Nós precisamos saber esse conceito aqui, pessoal, é muito importante. Então vamos lá, o primeiro tipo de resistência, arrasto de atrito, frict drag ou skin drag. Então se falar drag, memorize isso daí, beleza? Que é o arrasto, pode ouvir essa palavra, drag. Então é relacionado, o que é? Relacionado à força tangencial e ela é decorrente da viscosidade do corpo, beleza? Então lembra que eu falei assim, acho que foi na aula anterior. Lembra lá, viscosidade relaciona com atrito, ou seja, arrasto de atrito aí, beleza? É uma resistência. Arrasto de pressão ou forma, ele também tem origem viscosa, é importante saber isso daí, e surge quando o escoamento se separa, gerando uma esteira turbulenta de baixa pressão a ré do corpo. Então, por exemplo, na popa do navio, aquela esteira de arrasto, aquilo lá é uma baixa pressão, tá? Uma baixa pressão, beleza? Então, o arrasto de pressão é isso daí, tá? O arrasto induzido agora. Arrasto induzido é o preço pago pela produção de sustentação no caso real. E o Wake-Making Resistance é a produção de ondas do navio gerando uma resistência adicional. Então, pessoal, memorizem esses conceitos aí, tá? Não tem muito
o que falar, a gente tem que memorizar, tá? Bom, vamos lá, mais uma propaganda aqui. Oh, meu Deus. Bom, mais uma aqui, pessoal, vamos lá, próximo. Separação da camada limite. Eu vou explicar para vocês o que acontece aqui, ó. Aqui, pessoal, nesse ponto aqui, quando começa o corpo ter contato ali com a água, então a velocidade ali vai ser 0, tá? E a pressão total, lembra lá de Bernoulli, da pressão total, que é pressão estática mais pressão dinâmica? A pressão total nesse ponto, como a velocidade é 0, a pressão total é igual à pressão estática, beleza? E logo a pressão dinâmica é 0 aí, tranquilo? Então é importante. Aí aqui, pessoal, no gradiente aqui laminar, nós temos aqui um gradiente negativo, então aqui, tudo aqui fica negativo, tá? Tudo isso aqui fica negativo, e ele é favorável, e ele tem um baixo número de Reynolds, tá? Memoriza aqui, baixo número de Reynolds, tá? Aí, pessoal, aqui a gente tem uma parte de transição, tá? Essa transição, chamada de gradiente adverso de pressão, ele reduz a energia da camada limite e causa separação, ou seja, nesse momento aqui de separação, aqui começa a ficar positivo, então de negativo começa a ficar positivo, e aqui começa a ficar turbulento. Aqui, pessoal, ele fica, a camada limite, ela passa a virar turbulenta aqui, tá vendo? Aqui são os vórtices, a ré, tá vendo? Gera um fluxo reverso de esteira de turbulência, que é bastante resistiva. Apresenta baixa pressão, lembra que eu falei no slide anterior? E gera um arrasto. E aqui, pessoal, na camada limite turbulenta, ele é adverso, aqui é um gradiente positivo, gradiente adverso e briga com a camada limite, beleza? Vamos avançar. A separação da camada limite. Então, gradiente positivo é igual a gradiente adverso, memoriza isso daí, tá? E a causa de separação da camada limite é o gradiente positivo de pressão, tá? Quanto mais positivo ele se torna, mais o gradiente de velocidade da camada limite diminui, até que se torna nulo, quando então o fluxo inverte o sentido e a camada limite se separa. Então vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui mais uma. O arrasto viscoso, tá? Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um conceito importante aqui, é um resumo, tá? Então, a camada laminar, ela tem um menor arrasto de atrito, menor arrasto de pressão, e ela é mais suscetível a descolar. E que gera o quê? Um arrasto de pressão muito grande, tá? Memorize isso daí. E a camada limite laminar, ela tem origem viscosa, é menos resistente ao gradiente adverso. Já a camada limite turbulenta, ela tem um maior gradiente de atrito, maior gradiente de pressão, mas a camada limite tem mais energia, porque tem mais volume de água e tarda mais a descolar, beleza? E uma observação importante. Na camada laminar, por ela ter um baixo arrasto de atrito e um baixo arrasto de pressão, menor arrasto de pressão, gera um arrasto de pressão grande, tá? Então a camada laminar, ela gera um arrasto de pressão grande. Tranquilo? Vamos avançar. Pessoal, eu sei que algumas coisas, às vezes, né, você olhando assim, acha difícil, não faz muito sentido, mas seja persistente, porque isso aqui é um assunto básico, tá? Que a gente vai revendo, vai vendo, enfim, tem questão, e aí você vai acabando assimilando o conhecimento aí, tá bom? Então grava que primeiro a camada limite passa da laminar, tem uma região de transição e depois ela vira a camada limite turbulenta, beleza? Vamos lá.
Aqui, pessoal, ó, primeiro exercício aí para a gente memorizar, tá? Então vamos lá. Identifique a alternativa que complete corretamente a assertiva abaixo sobre a camada limite. A causa da separação da camada limite é o gradiente, olha lá, positivo de pressão, tá? Quanto maior a pressão, mais a velocidade do escoamento dentro da camada limite. Mais a velocidade do escoamento da camada limite diminui, até que essa velocidade se torne nula, quando então o fluxo inverte o sentido e a camada limite se separa. Então é o que acontece aqui, pessoal, ó, nessa figura aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma figura aqui que dá pra ver bem isso daí. Essa daqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, ele fala aqui, ó. Quer ver na questão? Vamos voltar. A causa de separação da camada limite é o gradiente positivo de pressão. Então aqui ninguém tem dúvida, tá? Essa daqui, ó, o gradiente positivo de pressão. É aqui, ó. Que é o gradiente adverso. Que eu até coloquei aqui, ó. Gradiente positivo é igual ao gradiente adverso. Aí, quanto maior a pressão, mais a velocidade do escoamento. Então aqui, ó. Maior a pressão aqui, tá? Aqui a velocidade vai ser alta do escoamento, beleza? Aqui, ó, nessa parte aqui. A velocidade vai ser alta. Aí, conforme vai afastando do corpo, né, que eu expliquei isso aqui, ó, cadê? Afastando os limites da superfície e corpo, a variação de velocidade vai ficando mais fraca. Foi o que ele falou na questão aqui, ó. Quanto maior a pressão, maior a camada limite. Até que a velocidade se torne nula, ou seja, vai ficando fraca, pode ser que ela se torne nula, porque ela mistura com o meio, beleza? Quando então o fluxo inverte o sentido e a camada limite se separa. Beleza? Então alternativa D. Vamos lá. Stall. Stall aqui, né? Mas se lê stall, tá? Porque tá em inglês. Então, as consequências da separação da camada limite. Uma das consequências que pode ocorrer é o stall, tá? Ocorre quando o deslocamento ou separação atinge um ponto máximo ao bordo de ataque, tá? Então ele vai querer fazer uma pegadinha com você falando que é o bordo de fuga, mas não é, é o bordo de ataque, ocasionando a perda de sustentação, beleza? Vamos lá. A definição de stall é uma condição associada à camada limite máxima, ou seja, a condição no qual o aumento A é angle of attack, é ângulo de ataque, resulta numa diminuição do coeficiente de sustentação. Ocorre quando a separação da camada limite no extradorso atinge um ponto próximo ao bordo de ataque. Talvez essa parte aqui de extradorso, tudo você não tenha conhecimento ainda, mas nas próximas aulas você vai conseguir entender, tá? Eu estou já adiantando aqui um pouco alguns conceitos importantes. Então, quando que acontece o stall? Ocorre quando a separação da camada limite no extradorso atinge um ponto próximo ao bordo de ataque. O fator que mais influencia o coeficiente de sustentação da equação Bombril, lembra da equação Bombril, que a gente viu na última aula? Para um determinado perfil é o seu ângulo de ataque. Vamos avançar, pessoal. Esse exercício aqui, ó, identifica a alternativa que completa corretamente a assertiva abaixo sobre o fenômeno do stall. Então, o stall ocorre quando a separação da camada limite no extradorso, tá? O extradorso, pessoal, eu coloquei essa questão aqui já para a gente ir assimilando alguns conceitos aí, tá? O extradorso, ele também é chamado de upper surface, tá? É a parte superior, é o bordo de ataque, tem baixa pressão, a velocidade é maior e a pressão estática é menor, tá? Então, memorize isso daí. Então, o stall ocorre quando a separação da camada limite no extradorso, ele atinge um ponto máximo. Próximo ao leading edge. O que é o leading edge? Leading edge é o bordo de ataque. Lembra que eu falei para vocês? Não confundir aqui, ó, bordo de ataque.
Cadê aqui, ó? Atinge um ponto máximo próximo ao bordo de ataque, que também é chamado de leading edge, beleza? Vamos lá, leading edge. O ar escapa, só uma observação, né? Eu coloquei aqui, o ar escapa do intradorso, que é alta pressão positiva, para o extradorso, baixa pressão negativa, tá? O extradorso, como eu falei, é a parte superior e o intradorso é a parte inferior, beleza? Então o ar, ele vai da parte positiva, tá, para a parte negativa, tá? Então, ou seja, do mais para o menos ali, do intradorso para o extradorso, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, esse arroba, né? Eu coloquei arroba, mas é alfa, tá? É que eu não achei aqui no meu teclado aqui. Juro pra vocês que eu tô fazendo o máximo possível para deixar o mais didático aí, mas peço desculpas aí, ainda tô aprendendo algumas ferramentas aqui, mas tô procurando fazer o meu melhor, beleza? Então vamos lá. Mais importante a gente entender o conceito. Então esse ângulo EEF é ângulo efetivo, tá? O que seria esse ângulo efetivo? O ângulo efetivo, pessoal, ele é a soma do ângulo de ataque induzido, que também é chamado de downwash, mais o ângulo de ataque efetivo local, que é chamado de upwash, tá? Então o ângulo efetivo, ângulo de ataque efetivo é a junção dos dois. Aí eu coloquei em vermelho aqui, ó. E, pessoal, uma hélice, por exemplo, né, uma pá de uma hélice, ela tem um perfil assimétrico ou um perfil arqueado, pode ser chamado assim também. Esse perfil arqueado, quando aqui, ó, em um perfil assimétrico, o ângulo de ataque negativo, tá vendo aqui, ó, no eixo das abscissas, que é que tem o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, que seria o eixo X aqui, onde está o alfa. Aqui, quando ele dá negativo, tá vendo? Tá dando negativo aqui, ó. Se ele deu negativo aqui, onde que ele bateu que deu negativo aqui? Ele produz uma sustentação nula, tá? Produz uma sustentação nula aqui. E logicamente, conforme vai variando o perfil da pá, esse número, esse ângulo também pode variar, beleza? Mas memorize isso daí, tá? Que o ângulo de ataque negativo produz uma sustentação nula, né, no perfil assimétrico, tranquilo? Que é uma pá de uma hélice, a asa de um avião, por exemplo. Tem perfil assimétrico. Então vamos lá, alguns exercícios aí. Marque verdadeiro ou falso. Sobre a camada limite. Afirmativa 1. É constituída de uma lâmina espessa. Já está errado aí, porque é uma lâmina fina, de fluido imediatamente adjacente à superfície de um corpo, sólido imerso e um escoamento. Bom, então a afirmativa está errada porque é uma lâmina fina. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, no slide? Ó? Uma lâmina fina. Ó. Cadê? Menor espessura. Enfim, é uma lâmina fina, tá? Memorize isso daí. Uma lâmina fina. Todo corpo sólido que estiver imerso em um escoamento de um fluido perfeito irá apresentar uma camada limite. Lembra que eu falei para vocês sobre fluido perfeito, que ele era perfeito, não tinha viscosidade, enfim, tinha as características dele lá? Falei na última aula. Então, esse conceito aqui seria num fluido real, tá? Por exemplo, uma água, um óleo, enfim, o ar, tá? Então, no fluido perfeito ele não vai ter camada limite. Então, só no fluido real. Tá falso também essa daqui. 2. Identifica a alternativa que completa corretamente a assertiva abaixo sobre a camada limite. O gradiente de velocidade é muito forte próximo ao corpo, afastando-se dos limites da superfície desse corpo. A variação de velocidade vai ficando mais fraca e a velocidade do escoamento dentro da camada limite vai se aproximando vagarosamente da velocidade de escoamento não perturbado. Isso aqui eu já falei naquele primeiro slide aí,
é só para a gente fixar. Era uma questão, tá? Eu coloquei aqui. Então, alternativa B. Era uma questão, eu tirei o conceito e anexei lá naquele slide, mas a gente está revendo ela aqui. Bom, exercício 3. Marco verdadeiro ou falso. Afirmativa 1. A esteira de turbulência apresenta alta pressão. Lembra que eu falei para vocês? Ficava lá na popa. Então, o que ela tinha? Baixa pressão, beleza? Então, já está errado aqui. Gerando o arrasto de pressão, o arrasto de forma, o arrasto de separação. Então, está errado porque seria baixa pressão. O fenômeno do stall ocorre quando o deslocamento ou separação atinge um ponto próximo ao bordo de fuga. Está errado, é bordo de ataque. Beleza? A gente viu isso daí, ocasionando uma perda da sustentação, correto. Então a afirmativa está errada porque é bordo de ataque, não de fuga. 3. A camada limite laminar possui, lembra? Menor coeficiente de atrito, menor coeficiente de pressão, mas é mais suscetível a descolar, o que gera um coeficiente de pressão significativo. Está correto. Beleza? Afirmativa correta. Então é isso aí, pessoal. É só para a gente entender um pouco mais sobre camada limite, rever alguns conceitos, tá? Muito obrigado pela participação de todos aí. Deixem um like e até a próxima aí. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu!